Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, doença caracterizada pela gradativa fragilidade dos ossos decorrente de diversos fatores. Nós vamos saber um pouco mais agora na reportagem de Ciro Mineiro. As estatísticas revelam que o risco é maior entre as mulheres. Cerca de 50% das mulheres acima de 80 anos terão osteoporose. Só no Brasil, entre 22% e 33% das mulheres com 65 anos ou mais serão diagnosticadas com a doença, que nas fases iniciais costuma ser assintomática. Essa doença ela é silenciosa, altamente silenciosa, e você não vai conseguir identificar um quadro clínico dela, a não ser quando já tem a sequela, que é a fratura, né? Então, ou quando a fratura ela já dá uma deformidade na mulher principalmente, né? Que faz a cervical da mulher, ela fica um pouco deformada, ou então quando a fratura já dificulta a mobilidade do indivíduo. Cerca de 15% do nosso corpo é formado por ossos. A massa óssea chega ao auge entre os 20 e 25 anos. Após os 35 anos, homens e mulheres começam a perdê-la. Por isso, uma das maneiras mais eficazes de evitar a osteoporose é manter uma rotina regular de atividades físicas. Hoje a gente percebe e estudos comprovam que o treinamento resistido, a musculação, ele é de extrema importância para trabalhar essa prevenção. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo aumentar minha massa muscular, que eu consigo ter um equilíbrio muscular, consequentemente vou estar afetando a minha estrutura esquelética, botando seu alinhamento e sua dinâmica óssea. No caso, ela não vai ter esse desgaste. A dona Maria de Jesus sabe o quanto é importante praticar exercícios. Desde que começou a frequentar essa academia, a técnica em enfermagem tem se sentido bem mais disposta. Vida saudável, né? Através do exercício, da atividade física, que a gente... É tudo de bom, gente. É bom demais. Mas além da atividade física, outro hábito fundamental é manter uma dieta saudável, consumir alimentos que têm o poder de prevenir a osteoporose. Nós temos que tomar o leite, porque o leite é o nutriente com maior teor de cálcio. Tem também as folhas verdes escuras, né? A vinagreira que nós temos, o jongome, o brócolis. Então, verduras e folhas verdes escuras. Nós vamos continuar falando sobre o assunto. Aqui no estúdio eu recebo o ortopedista Raul Almeida. Doutor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Por que esses estudos apontam que praticamente metade das mulheres tem aí um risco maior de desenvolver a osteoporose? Bem, como foi bem falado, a osteoporose é uma doença silenciosa e ela tem uma predileção pelo sexo feminino, principalmente na fase após a menopausa, que é quando a mulher para de ter seu ciclo menstrual regular, há uma alteração hormonal e essa alteração hormonal tem uma implicação direta e negativa no metabolismo do osso. Isso acarreta a perda de massa óssea de maneira progressiva e é mais acentuado no sexo feminino. A gente falou aqui algumas formas de prevenção ligadas à questão dos hábitos alimentares, também a atividade física é importante nesse processo, mas do ponto de vista do diagnóstico, existem exames a partir de determinada idade que é possível fazer ou seria indicado para se fazer para perceber como é que está essa questão da massa óssea? Sim. O exame padrão ouro, né, para o diagnóstico da osteoporose chama-se densitometria óssea. É um exame simples, rápido de fazer, é um exame que não dói e de rotina o que a sociedades de osteometabolismo, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia, enfim, as entidades médicas que são responsáveis pelo tratamento da osteoporose deixam a orientação para que a rotina seja feita por volta dos 50 anos de idade, ou a partir do momento que identifica-se algum fator de risco. Como no caso das mulheres que têm uma menopausa precoce, você já pode indicar de maneira antes de chegar à idade dos 50 anos. Ou seja, quando você tem um fator que pode causar a chamada osteoporose secundária, que é aquela que é adquirida, não é decorrente da própria idade. Vamos falar sobre outros fatores de risco, porque aí tem a questão também do histórico familiar que conta, né, nesse caso. O histórico familiar é positivo, se
Existe casos na família, há uma tendência a que a geração subsequente também apresente os problemas também da osteoporose. Tabagismo, por exemplo, também contribui? É um fator de risco significativo? Sim, o tabagismo, o álcool, o sedentarismo, né? A falta de exposição à luz solar, a baixa ingestão de cálcio, baixa ingestão de vitamina D, são todos fatores que, de uma maneira ou outra, estão associados e que contribuem para, não só para a instalação da osteoporose, mas para que ocorra uma acentuação da perda de massa óssea. É preciso ficar atento a, por exemplo, questões que são básicas, mas que podem dar indicativos, como, por exemplo, quedas, acidentes domésticos, eles podem ali, em algum momento, indicar que a pessoa precisa de um cuidado maior, dependendo da idade? Na verdade, é assim, a osteoporose, ela anda de mãos dadas com a perda de massa muscular também. Então, que é natural com o passar do tempo, Com o passar do tempo, né? Como bem falado, nós atingimos o pico máximo de massa óssea e massa muscular por volta dos 25 anos. A partir dos 35 anos, nós começamos a perder tanto massa óssea quanto massa muscular. Daí a importância de fazer exercícios, principalmente exercícios resistidos, né? Que aí a gente tem o clássico, que é a musculação. A questão da queda, na verdade, ela vem como um potencial agravante da osteoporose. Porque quando você tem uma diminuição de massa óssea, então uma queda simples, coisas do dia a dia, como cair, tropeçar e cair e apoiar, pode gerar uma fratura. É a chamada fratura da fragilidade de osteoporose. Então, as fraturas mais frequentes são aquelas relacionadas ao punho, as fraturas da coluna e as fraturas do quadril. Entretanto, o agravante maior são naquelas fraturas do quadril, porque muitas vezes estão associadas com a necessidade de cirurgias para a correção dessa fratura. Bom, nós temos no Brasil uma situação que é o aumento da expectativa de vida, né? E aí, claro que há um estudo, inclusive, internacional, mostrando que a incidência da doença aqui no Brasil pode crescer nos próximos 35 anos cerca de 32%, ou seja, essa deve ser uma preocupação de todos nós, cada vez mais cedo, tentar evitar e fazer os exames necessários, né? Sim, isso a osteoporose hoje é um problema de saúde pública. Nós temos uma base populacional que ela está em um processo de inversão, né? A base populacional, o que era largada hoje, ela está invertendo, né? Então, a tendência é que nós tenhamos uma progressão cada vez maior do número de idosos, né? Estima-se que para o ano de 2030 nós seremos a 6ª população mundial em número de idosos. Então, é importante que desde agora já os nossos gestores já comecem a pensar em políticas públicas de prevenção e de tratamento desse paciente que potencialmente será um portador de osteoporose. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o Dr. Raul Almeida, ortopedista. Muito obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite e colocar à disposição, caso haja necessidade de falar sobre temas relacionados ao sistema musculoesquelético. Seria um grande prazer estar aqui de volta. Obrigado mais uma vez. Obrigado.